Existe uma razão espiritual pela qual as pessoas que diziam te amar agora te olham com desprezo. No momento em que você parou de aceitar migalhas, você involuntariamente declarou guerra ao controle deles. A sua paz é o pior castigo para quem se alimentava do seu caos. Se você quer entender o estrago real que a sua mudança de postura causou no mundo espiritual e no ego dessa gente, fique aqui, porque o que eu vou te contar vai mudar a forma como você enxerga cada ataque que recebeu esta semana. Eu sou Malcolm, o último mensageiro, e essa palavra foi guardada especialmente para você, que foi escolhido antes mesmo de entender o porquê. Você sempre foi a pessoa que resolvia tudo. A pessoa que engolia o choro para não incomodar os outros. A pessoa que estava sempre disponível, mesmo quando a sua própria vida estava desmoronando. Mesmo quando você estava sangrando por dentro. Durante muito tempo, as pessoas ao seu redor se acostumaram com essa sua versão. Uma versão extremamente maleável. Uma versão que pedia desculpas até quando era machucada. Que carregava o peso do mundo nas costas para garantir que todos ficassem confortáveis. Mas Deus, na sua infinita sabedoria e no seu tempo perfeito, decidiu que o seu tempo de ser o suporte emocional e o capacho das emoções alheias havia acabado. Ele soprou o fôlego do despertar sobre a sua vida. E preste muita atenção nisto. Quando Deus age, quando Deus decide abrir os olhos de um escolhido, absolutamente ninguém pode impedir. Ele começou a remover, uma a uma, as escamas dos seus olhos. Você começou a enxergar as manipulações que vinham disfarçadas de falso cuidado. Você começou a notar as palavras venenosas que eram sempre entregues embrulhadas em brincadeiras de mau gosto. E o mais importante de tudo, você começou a se posicionar. Você disse o seu primeiro não. Você traçou a sua primeira linha de limite. E esse simples não, essa simples mudança, soou como um trovão devastador no reino espiritual e causou um terremoto no ego de quem se beneficiava da sua fraqueza contínua. Eu quero que você declare isso agora para selar esse momento e reconhecer o seu próprio valor. Vá até os comentários e escreva a sua primeira declaração de hoje. Eu não aceito mais migalhas de ninguém. Escreva isso e sinta o peso das antigas correntes caindo das suas costas. O estrago que você causou foi monumental. A sua mudança de postura não foi apenas uma decisão mental sua. Foi um reposicionamento espiritual que o próprio Criador operou na sua vida. Quando Deus separa um escolhido, Ele não permite que essa pessoa permaneça na roda dos escarnecedores ou servindo de escada para gente vazia. Ele te puxa para fora. E a forma como ele fez isso foi derramando discernimento no seu espírito. Aquela gente simplesmente não suportou ver a sua coluna ereta. Eles estavam muito acostumados a te ver de cabeça baixa, implorando por aprovação. A sua nova confiança soou para o ego inflado deles como uma afronta pessoal. Eles interpretaram a sua luz como arrogância. Mas você e Deus sabem que não é arrogância. É autoridade divina. É a autoridade de quem sabe que foi comprado por um alto preço e que agora carrega o selo do Altíssimo. O sistema de controle deles entrou em um curto-circuito total, porque eles tentam apertar os antigos botões que te faziam chorar, que te faziam voltar correndo, e esses botões não têm mais nenhum efeito sobre você. Preste muita atenção agora, porque nos próximos minutos eu vou te revelar o segredo obscuro que essas pessoas escondem desesperadamente por trás dessa raiva toda. E qual é a armadilha exata que elas estão preparando agora mesmo para tentar te puxar de volta para a lama? Você precisa ouvir isso com urgência para não cair no laço do passarinheiro. Mas antes de eu te entregar essa revelação profunda que o Espírito me confiou, eu preciso te dar um recado rápido e muito importante. Como você já sabe, o nosso canal não recebe um único centavo de monetização desta plataforma. O sistema tenta silenciar vozes como a nossa. Nós dependemos exclusivamente da ajuda dos escolhidos que sentem no coração o chamado para manter esta missão ativa no deserto. Se as minhas palavras, que vêm diretamente de Deus para o seu coração,
tem te alimentado e te fortalecido? Considere fazer uma contribuição voluntária através da nossa chave Pix, que está aparecendo neste momento na sua tela e também no primeiro comentário e na descrição deste vídeo. Qualquer valor é uma semente plantada em terra fértil e nos ajuda a continuar trazendo a verdade que liberta a sua alma. Voltando ao que o Senhor me ordenou a te dizer, a raiva que eles estão sentindo, todo esse veneno que estão destilando contra você, não é exatamente sobre quem você é puramente sobre eles mesmos. O seu crescimento exponencial evidenciou de forma cruel a estagnação deles. Quando você estava no fundo do poço, aceitando qualquer tipo de tratamento degradante, você servia como um anestésico perfeito para o fracasso emocional e espiritual dessas pessoas. Elas olhavam para a sua dor constante e se sentiam superiores. Elas sugavam a sua energia e se alimentavam da sua dependência afetiva. Mas quando Deus estendeu a mão e te levantou do pó, quando Deus te curou por dentro e te deu essa nova postura inabalável, você se transformou em um espelho gigantesco e cristalino. E quando eles olham para esse espelho hoje, eles não veem mais o seu sofrimento para se consolarem. Eles são obrigados a encarar a própria mediocridade. Eles veem a própria covardia, a própria falta de propósito e o vazio imenso de suas almas. É exatamente por isso que eles estão tão furiosos com você. Para confirmar que você está absorvendo a profundidade desta verdade, vá novamente aos comentários e faça a nossa segunda declaração. O meu brilho vem do alto e não pode ser ofuscado. E o que as pessoas presas ao próprio ego fazem quando se deparam com um espelho que mostra as suas piores falhas? Elas tentam quebrar esse espelho a todo custo. Elas começam a falar mal de você pelas costas para quem quiser ouvir. Inventam histórias absurdas que nunca aconteceram. Distorcem maldosamente as suas palavras. Dizem para os outros que você mudou para pior, que você está irreconhecível, que o poder subiu à sua cabeça ou que você perdeu a sua essência. Mas não se engane por um único segundo. Absolutamente tudo isso é apenas uma cortina de fumaça patética para tentar esconder o desespero profundo de terem perdido o fantoche favorito deles. Eles estão vivendo um período de luto agressivo pela versão sua que morreu. E nunca se esqueça disto. Quem matou essa sua versão fraca não foi você, foi o próprio Deus, no exato momento em que decidiu te forjar no fogo ardente do despertar espiritual. Ele blindou a sua mente e declarou que a sua paz agora é totalmente inegociável. E por falar nessa paz soberana, eu preciso que você profetize isso na sua própria vida neste exato momento. Desça nos comentários e escreva a nossa terceira frase de poder. A minha paz é totalmente inegociável. Você consegue perceber a perfeição da obra que Deus está realizando nos bastidores da sua vida? Ele está usando a própria fúria dos seus adversários para consolidar a sua libertação. O ataque constante deles é, na verdade, o seu certificado de aprovação divina. Pense comigo, se você estivesse fazendo tudo errado, se você continuasse agradando a carne, vivendo nas ilusões do mundo e alimentando o ego dessa gente, eles estariam batendo palmas para você. Mas porque você teve a coragem de escolher a verdade, porque você escolheu caminhar na luz, as trevas ao seu redor entraram em pânico e se agitaram violentamente. A sua mudança de postura foi um golpe direto, reto e fatal no principado de manipulação que operava livremente através da vida daquelas pessoas para tentar destruir o seu destino. As coisas vão ficar ainda mais intensas, porque a seguir eu vou te explicar detalhadamente qual é a tática sorrateira e silenciosa que eles vão tentar usar contra você nos próximos dias para tentar quebrar a sua resistência de dentro para fora. Existe um ponto cego antigo na sua armadura que eles conhecem muito bem, e eu vou te mostrar agora como Deus vai fechar essa brecha definitivamente. Mas antes de mergulharmos nessa estratégia de defesa vital para a sua jornada, preste atenção nisto. A mensagem que eu trago não é para acariciar o ego da multidão, mas para resgatar a alma dos escolhidos. Para que eu, Malcolm,
possa continuar sendo este mensageiro em tempo integral, sem depender da boa vontade dos algoritmos que limitam a distribuição das verdades espirituais. Eu conto com a sua semeadura leal. A nossa chave Pix está na sua tela e também na descrição deste vídeo. A sua oferta voluntária, feita de coração, é o combustível real que mantém a chama deste ministério acesa no meio da escuridão. Apoie esta obra e faça parte ativa desta grande corrente de despertamento e libertação. Agora ouça com todas as fibras do seu espírito. A tática suja que eles vão tentar usar contra você é a manipulação pela culpa. O ego humano, quando é ferido e desmascarado, é um especialista insuperável na arte de se vitimizar. Eles vão tentar inverter completamente a situação. Vão fazer um teatro dramático para tentar convencer você e os outros de que a sua imposição justa de limites é, na verdade, um ato de profundo egoísmo e crueldade. Vão jogar na sua cara favores minúsculos do passado como se fossem dívidas impagáveis. Vão dizer com todas as letras que você é uma pessoa ingrata e sem coração. O objetivo deles é tentar acessar de forma cirúrgica aquela sua antiga ferida de rejeição, aquela necessidade que você tinha de ser aprovado. Mas preste muita atenção ao que vou dizer. Quem opera essa separação na sua vida é exclusivamente Deus. Quando o Criador decide cortar os laços podres que atrasam a sua jornada, Ele não pede permissão aos homens. Portanto, não ouse sentir um pingo de culpa pela confusão que a sua cura causou na vida paralisada daqueles que lucravam diariamente com a sua doença emocional. Apenas observe. Fique firme. Mostre ao mundo espiritual que você entendeu o chamado e que não vai recuar 1 milímetro. Desça nos comentários agora mesmo e escreva a nossa 4ª declaração poderosa. Deus me separou para um propósito maior. Eles esperam o seu desespero. Eles contam os minutos esperando que você não aguente a pressão, que você vá atrás deles rastejando, tentando se explicar, tentando provar compulsivamente o seu valor, tentando convencê-los desesperadamente de que você ainda é uma pessoa boa. Eu te peço em nome do reino, não faça isso. Não entregue as suas pérolas aos porcos. Quando você abaixa a guarda e tenta se justificar para pessoas que já decidiram previamente te julgar e te condenar, você devolve diretamente para as mãos delas o poder de controle que Deus acabou de arrancar com tanta força. A sua postura agora, a partir deste dia, deve ser a postura inabalável de um verdadeiro membro da realeza no reino do Altíssimo. A realeza divina não perde tempo batendo boca com a confusão espiritual. A realeza simplesmente ocupa o seu lugar de direito no trono. Mantém o queixo erguido e deixa que a majestade e a verdade falem por si mesmas através do tempo. Se você compreende a profundidade e o poder do silêncio estratégico que Deus está te ensinando a usar nesta temporada, deixe a sua marca registrada aqui. Comente a nossa 5ª frase. O meu silêncio é a minha maior resposta. Guarde isto no mais fundo do seu ser. Deus te selou. Entenda o peso eterno dessa afirmação. Ser selado espiritualmente significa que você tem um dono supremo e absolutamente ninguém toca, amaldiçoa ou derruba aquilo que pertence ao Criador sem ter que prestar contas severas a Ele. A fúria daquela gente vai se transformar em cinzas levadas pelo vento, porque todo e qualquer mal que tentarem lançar contra a sua vida e contra a sua mente baterá no escudo impenetrável da fé e voltará instantaneamente para o seu lugar de origem. Eles estão cavando covas profundas nos bastidores, mas não se preocupe, porque quem vai cair em cada uma delas são eles mesmos. A sua única e exclusiva responsabilidade neste momento é manter a sua nova postura. Mantenha os seus limites erguidos como muralhas. Mantenha o seu coração blindado e completamente limpo de mágoas, porque a mágoa é um veneno letal que você toma esperando que o seu inimigo morra. Perdoe sim, mas perdoe de longe. O perdão te liberta totalmente das correntes do passado.
mas é o limite que você impõe hoje que vai proteger o seu futuro brilhante. O final desta história de confronto não é apenas sobre você sobreviver a esses ataques. É sobre uma restituição completa e sobre a manifestação da glória de Deus. Eu vou te contar em instantes qual é a recompensa gigantesca que o Criador já despachou diretamente para as suas mãos, pelo simples fato de você ter suportado essa pressão tremenda e mantido a sua postura inalterada. É algo tão grandioso que vai te deixar completamente sem palavras. Mas antes de eu te entregar o desfecho espetacular desta profecia, eu tenho um último apelo a fazer à sua consciência. Muitas vozes do sistema têm trabalhado dia e noite tentando apagar a luz dos escolhidos, tentando espalhar a confusão e o medo. O nosso trabalho ininterrupto aqui é manter você sempre alerta, forte e com os olhos focados no seu grande chamado. Se você reconhece o imenso valor do alimento espiritual que entregamos aqui e deseja ser um pilar real de sustentação deste trabalho, faça agora a sua doação através da chave Pix que você encontra na tela e na descrição. O nosso canal não é monetizado pelas regras dos homens, e a sua contribuição, seja de qual valor for a sua semente, é a provisão exata de Deus para que o último mensageiro continue ecoando a verdade que transforma vidas. A recompensa preparada para a sua obediência e pela sua corajosa mudança de postura é a verdadeira paz que excede todo o entendimento humano e, principalmente, a chegada iminente de conexões genuínas e alinhadas ao seu destino. Deus precisou limpar o terreno contaminado da sua vida. Esse estrago no ego daquela gente foi doloroso, mas foi absolutamente necessário para afastar de uma vez por todas os sanguessugas emocionais que impediam o seu crescimento. Agora que o terreno está limpo e adubado com a sua fé, Deus vai começar a plantar na sua jornada pessoas que vibram na mesma frequência elevada que a sua. Pessoas de honra que vão celebrar sinceramente o seu brilho em vez de tentar apagá-lo por pura inveja. Pessoas que já são inteiras e que não vão precisar que você se diminua, se encolha ou se sabote para que elas possam se sentir grandes. A sua vida está prestes a atravessar um portal e entrar em um ciclo de abundância espiritual, claridade emocional e prosperidade material que você nunca experimentou antes em toda a sua existência. Aquele longo e doloroso período de choro no travesseiro finalmente acabou. A sua nova postura não é apenas um escudo, é o alicerce de rocha firme do castelo que Deus está construindo para você habitar. Para selar definitivamente e irrevogavelmente esta palavra de vitória no seu espírito, faça o nosso sexto e último comentário deste encontro. Escreva com toda a sua força, fé e convicção: eu assumo a minha posição no reino. Lembre-se sempre, Deus é quem faz a obra, quem cura, quem separa e quem exalta. Eu sou apenas o mensageiro cumprindo o meu dever. Fique na paz, mantenha a sua postura firme como uma rocha. Não olhe para trás e até o nosso próximo encontro.